Boa noite, amigos. Tudo bom? Meu nome é Paulo Marcílio, eu sou médico. Atualmente sou presidente da Associação Brasileira do Sono, da Regional Distrito Federal. E dentro dessa semana, hoje, realizamos o terceiro podcast da série, eh, em que é uma promoção que temos feito, uma ação inovadora no Brasil todo, entrevistando vários profissionais da área de saúde especializados em sono. Então, é um prazer tê-los aqui e contar com o apoio de todos vocês. O tema hoje consta a presença de nossos amigos de longa data, Dr. Tiago Bittencourt, né, que eu conheço, nem me lembro quando, e Dr. Matheus Fará, que é bem mais novo, né, porém é uma pessoa que eu já prezo muito pela qualidade do seu trabalho e sempre estou contando com ele, no aspecto do tratamento cirúrgico da apneia do sono. Eu sou otorrinolaringologista e médico do sono pela AB Sono e pela AMB. E aqui eu vou fazer um bate-papo com eles para tirar muitas dúvidas que vocês possam ter na hora de buscar um médico que possa atuar na área cirúrgica, né? O tema ronco e apneia e desmistificando o tratamento cirúrgico. Muitas vezes a gente tem um paciente que com muitas dúvidas e muitos profissionais da área de saúde ainda têm assim, a vontade de conhecer melhor como trabalhar com isso e como indicar uma cirurgia do ronco e apneia do sono antes de se partir para outra solução. Aqui eu tenho Dr. Tiago Bittencourt, o Tony. Eu gostaria que você se apresentasse, Tiago, para que todos que já te conhecem ou não possam entrar em contato contigo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Um prazer aqui estar ao lado de vocês, grandes profissionais. Matheus, de uma geração, eu diria que mais nova, né, cara? E a gente, de fato, né, Paulo, já se conhece, já tem tanto tempo, já trabalha junto aí, já tem um tempo grande. Bom, a minha formação é em otorrinolaringologia, eu sou cirurgião crânio-maxilofacial, e desde a minha residência eu venho me dedicando ao tratamento, né, da apneia obstrutiva do sono, é uma área que eu estudo bastante. Tenho mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e atualmente sou preceptor da residência médica do Hospital de Base do Distrito Federal, onde eu consigo lá também passar um pouco, né, desse conhecimento, né, dentro dessa área do sono, especificamente dentro da apneia, para os residentes lá do hospital. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né, parabéns por estar liderando esse tema tão importante, né, todos os anos aí, que é realmente a Semana do Sono. É uma honra para mim estar aqui presente. Para mim também, Tiago, e ainda mais com você. Matheus, você é um grande otorrino já. Me diga a sua formação e como você começou a sua carreira. Obrigado também, viu, Paulo, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui ao lado de dois ícones da otorrinolaringologia, do tratamento de sono, que eu admiro muito, que eu aprendi muito e aprendo ainda, né? Eu sou Matheus Fará, eu sou otorrinolaringologista, né? Hoje eu foco mais na área de tratamento de medicina do sono também. Fiz uma pós-graduação lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e fiz o curso de aperfeiçoamento também no Instituto do Sono de São Paulo, né? Trabalho hoje no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, né, como militar, e já fui também lá do Hospital de Base como staff, mas hoje eu me dedico mais no trabalho particular e lá no Corpo de Bombeiros, né? E é uma honra também estar aqui conversando com vocês nessa Semana do Sono, né? É uma iniciativa que eu tenho participado desde o ano passado com vocês e para mim é uma honra mesmo, é um privilégio poder passar informação para aqueles que precisam, né? E aprender também sempre cada vez mais para ajudar nossos pacientes, né?
Pois bem, estamos aqui bem representados, né? E eu vou começar puxando pelo Tiago, que eu já tenho também mais troca de pacientes e tenho já muitos pacientes de sucesso com ele. Tiago, na otorrinolaringologia, quando a gente tem um diagnóstico de apneia, a avaliação do otorrino, ao meu ver, é primordial. Eu até prefiro que o paciente busque um otorrino na porta de entrada, ou seja, para se fazer uma avaliação de sítio obstrutivo da apneia do sono. Porque a partir daí, se existir, a gente tem uma proposta cirúrgica ou não. Nessas propostas cirúrgicas, a gente encontra tudo que a gente vai comentar aqui. Porém, no dia a dia, a gente percebe que os otorrinos eles têm uma predileção pela cirurgia nasal. A cirurgia nasal, qual é a importância, qual é a validade da cirurgia nasal na melhora no aspecto da apneia obstrutiva do sono para você? Perfeito, Paulo. Esse é um tema que, e não só os otorrinos, mas os pacientes também chegam muitas vezes no consultório com muita dúvida, né, relacionada a isso. Então, na minha opinião, e assim já está muito claro isso, né, que o nariz isoladamente dentro da apneia do sono, ele realmente vai ter resultados muito limitados. Eu digo, se você operar só o nariz, esperando que o paciente que tem apneia melhore de alguma forma, a gente de fato não vai ter, né? Então, a cirurgia nasal, na minha opinião, ela tem o papel dentro da apneia associado a outros procedimentos ou associado a outros tratamentos. E a cirurgia que a gente, na verdade, mais realiza são as septoplastias, as turbinectomias, né, redução dos cornetos. Então, eu enxergo o nariz como sendo parte do problema, não como sendo causador principal do problema, né? A doença, ela está na faringe, né? Então, obviamente que a passagem do ar pelo nariz é importante, mas ela, na minha opinião, não é causadora. Diferente do ronco, né? Tem alguns pacientes que realmente roncam porque tem um nariz que funciona mal. Aí eu até concordo que alguns pacientes podem colocar uma expectativa positiva numa cirurgia nasal em relação ao ronco. E mesmo como coadjuvante do uso de um aparelho intraoral também faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Até mesmo alguns colegas, né, também dependendo do tipo de desvio que esse paciente tem, até facilitando a adaptação do CPAP, se esse for o caminho que o paciente escolher, né, para tratar a doença. E o que eu vejo aí é que entra realmente a importância da insistência do médico em levar isso adiante. Isso. E não considerar a septoplastia somente como um paliativo, porém, esse tratamento preventivo de futuras complicações já são o passo inicial para evitar apneias mais graves lá na frente. Isso. Né? E além da melhora também relacionada à adaptação desses dispositivos para tratamento da apneia do sono, lembrar que a cirurgia nasal ela também melhora a qualidade do sono, né? A percepção subjetiva do paciente em relação ao quanto ele dorme bem. Então, diminui às vezes a fragmentação daquele sono, né? O sono fica mais estável. E claro, o índice de apneia não vai mudar tanto, mas, querendo ou não, o sono não é só a apneia do sono. O sono tem outros fatores inerentes. E eu tenho uma crítica em relação a isso, porque às vezes o índice de apneia não reduz o bastante tão significativamente para que se possa justificar ter sido feita a cirurgia. Mas esse não é o caso, não é o objetivo ali, né? A gente não tem que pensar que melhora 5%, 10%. Não, mas que deve ser feito e deve ser bem observado, sim. E como você já citou, a septoplastia isolada, ela tem, assim, suas limitações. Porém, a gente tem outros procedimentos que podem ser também associados. E aí é que eu te pergunto, Matheus, qual o papel da cirurgia de partes moles
na melhora de uma apneia do sono. Ou seja, acho que você pode explicar melhor. Sim, sim. Quando você fala de cirurgia de partes moles, eu entendo a cirurgia realmente da região da faringe, né? Ou região de base de língua também, né? Essa região é a região onde acontece a apneia do sono. É ali que colaba, é ali que você vai ver a obstrução, né? E o que você faz numa cirurgia de partes moles, que não mexe na parte estrutural óssea, né? Que aí depois o Thiago vai falar. Lá você consegue estruturar melhor aquela faringe, você consegue dar resistência para ela e, além de tudo, reduzir tecidos redundantes, né? Então você melhora, além de melhorar a questão de vibração ali por causa de tecido redundante, que pode piorar o ronco, né, e tudo mais, e acaba aumentando a chance de obstrução, você, através da manipulação da musculatura, que hoje em dia, nas técnicas atuais, é o que a gente mais faz, né? Não faz só redução, você não faz só retirada, você reposiciona a musculatura, você estrutura isso em estruturas mais fortes. Então, fazendo esse tipo de procedimento, você consegue melhorar o espaço de via aérea ali, às vezes você consegue ganhar alguns milímetros de via aérea, e não só isso, você consegue evitar que essa via aérea colabe. Então, naquele paciente que tem uma indicação adequada, naquele paciente que tem uma anatomia que é desfavorável para ele, mas favorável à cirurgia, eu acho válido esse tipo de procedimento e principalmente associado a outros procedimentos, como, por exemplo, se o paciente tiver um desvio de septo, uma cirurgia de septoplastia, uma cirurgia nasal. Alguns casos, quando o paciente tem a indicação por uma hipertrofia de tonsila lingual, fazer uma tonsilectomia lingual, né? Para quem não sabe, é reduzir o tamanho da amígdala lingual que fica atrás da língua. E você somando essas cirurgias, fazendo uma cirurgia que a gente chama de multinível, né? Você consegue um resultado muito melhor do que simplesmente fazendo uma cirurgia de um nível só, né? É claro que quando o paciente tem indicação, cada caso é um caso. Tem pacientes que não são pacientes que são sujeitos, não são elegíveis para esse tipo de procedimento, né? Sim. E atualmente eu vi a cirurgia ser desacreditada no começo do milênio. Eu estou na época na medicina, na otorrino e na medicina do sono há um bom tempo. A cirurgia ficou um pouco desacreditada, né? A gente ficou um bom tempo sem ter indicações, sem ter aquela força de trabalhos que justificassem bem os resultados positivos. A partir de 2005, nessa época, a gente teve início a substituição da faringoplastia tradicional para a faringoplastia lateral. Daqui uma técnica de Michel Carralho. E depois também foi desenvolvida e trabalhou-se muito bem nisso. Então, o que vocês pensam a respeito da origem da faringoplastia lateral até hoje, que a gente já tem uma técnica mais nova, vamos dizer, feita mais apurada e menos invasiva. Como você enxerga isso? Para mim, a mudança que teve é que você deixou de ter uma cirurgia que era de retirada de tecido, praticamente, você só ia lá e abria, fazia um buraco, né? Vamos brincar assim, né? Você ia lá e tirava toda a úvula, tirava mais a metade do palato e você tinha muitas complicações em relação a isso, né? Insuficiência velopalatina, disfagia, dificuldade de se alimentar, porque você fazia uma remoção em excesso. Tradicional. A tradicional. Né? A mudança que houve a partir de Michel Carralho e outros colegas, né, como a própria faringoplastia expansora, que é a que a gente mais faz, de Sorrente, né, de 2013, que foi a mudança? Para mim, a mudança foi que ele parou de remover tecido, ou seja, tem remoção sim, mas só daquilo que é em excesso, e mais reposicionou o tecido. Ele já faz uma mudança de orientação da musculatura, para que aquela musculatura, ao invés de atrapalhar, ou seja, ao invés de colabar a via aérea, ela auxilia até mesmo na ampliação da via aérea, né? Você lateraliza, você
anterioriza aquela musculatura, fixa ela em estruturas ósseas, estruturas ligamentares, para que você consiga um fortalecimento sem fazer aquela grande remoção que se fazia no passado. Então, essa para mim foi a maior mudança ao longo dos anos, né? E o que a gente viu de maior benefício para os pacientes, que é menos morbidade, pós-operatório melhor, né? E o resultado melhorou bastante. Sim, inclusive a técnica do fio barbado, né? Isso, agora já temos utilizado o fio barbado, né? Que é um fio absorvível, ele absorve por volta de mais ou menos 6 meses e ele não precisa de dar ponto, né? Você vai passando, ele vai puxando, assim. Aí o pessoal brinca que é um sling palatal, né? Então isso também tem facilitado a técnica cirúrgica, inclusive os resultados estão sendo cada vez mais positivos e com menos agressão. E um pós-operatório mais brando também. Sim, é claro que não é uma cirurgia com pós-operatório 100% agradável, né? Mas com analgesia adequada, com os cuidados adequados de alimentação e a cirurgia evoluindo, sim, tá cada vez mais fácil. Deixa eu fazer um comentário. É muito interessante, né? Tem uma outra área, né, dentro da nossa área de atuação, nós otorrinos, né? Que também sofreu só fazendo um paralelo, assim. Sim. A rinoplastia, a gente passou por isso também, né? E sim, que a gente antigamente ressecava demais, percebeu-se que a gente não tinha bons resultados. Atualmente, o que a gente faz? Estrutura e preserva estruturas. Então, eu gosto de dizer isso, né? É o que a gente chama hoje, eu costumo brincar, que são as faringoplastias estruturadas. Sim, né? Você está dando termo, reposicionamento de estruturas perfeito, com... né? Suporte, né? Buscando fixações em regiões mais rígidas, né? Para que você tenha mais longevidade de resultado. Né? Então, eu concordo plenamente com tudo isso. E assim, lembrando que ficou muito desacreditada porque as pessoas achavam que era uma receita de bolo. Todo mundo que tinha o problema era submetido ao mesmo procedimento. E a gente entendeu que não é assim. Até hoje o pessoal chega, eu quero fazer aquela cirurgia laser. Isso. Não é? Né? Então, eles imaginam que seja uma ressecção completa. Exatamente. E as sequelas posteriores é que deixaram tudo isso em longo prazo sem procura novamente. Nossos colegas de outras áreas, de outras especialidades, eles ainda não têm esse conhecimento de que a gente já tem novas técnicas, novos resultados que são menos invasivos e que trazem um conforto para o paciente inegável, né? Desde que você tenha um médico que saiba aplicar todas os níveis de cirurgia adequados. E às vezes uma questão que ocorre muito é que o médico tem só a indicação de um sítio. Ele não consegue mais propor uma coisa mais além. Ele fica, vamos dizer, ou só na óvulo pálato, ou só na cirurgia nasal. Não é tão comum a gente ver um tratamento mais completo, multinível, né? Mas por falar em multinível, agora eu já vou apertar um pouquinho mais. Vamos lá. Tiago, o papel da cirurgia esquelética no tratamento da apneia do sono, existem várias técnicas, né? E já pegando o gancho da cirurgia de partes moles, você faz a indicação das duas ao mesmo tempo? Em que tempo? Essa é uma pergunta difícil. Vamos lá. Atualmente eu não faço cirurgias associadas. Não faço. Já fiz isso no passado. Acho que a morbidade de fato é muito grande. Então hoje, enfim, quando o paciente tem uma indicação de uma cirurgia, por exemplo, de uma amidalectomia, eu normalmente começo por essa remoção das amígdalas, vejo como é que esse paciente vai se comportar e se for um paciente candidato a uma cirurgia esquelética, eu faço isso posteriormente. Então, essa associação atualmente eu não tenho, de fato, não tenho realizado. Acho que os riscos, eles são grandes, o pós-operatório de uma cirurgia faríngea é algo que
pode trazer um certo desconforto. Tudo né? ao mesmo tempo, né? Assim, o pós-operatório da cirurgia esquelética, né? E quando a gente fala de cirurgia esquelética, principalmente o avanço maxilomandibular, ele também precisa de um cuidado desse paciente, então eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que eu particularmente, não faço isso, né, de forma simultânea. E quando você indica o papel da cirurgia esquelética, ele é, assim, inegavelmente a melhor solução cirúrgica quando o paciente tem deformidade. Isso. Então me explica, quais as cirurgias esqueléticas que você cita, que você trabalha, que você tem maior experiência e resultados? Tá. Então, assim, na literatura a gente vai encontrar algumas cirurgias, e aí, inclusive nessa época, né, da ovulopalatofariнгoplastia, que foi a cirurgia faríngea que foi muito divulgada no passado, existe a cirurgia do avanço genioglosso, né? Então, a gente tem uma musculatura, que é a principal musculatura dilatadora na faringe, está presa nessa região do mento. Então, ou fazia-se um avanço de mento, ou fazia-se uma janela nessa região do mento na inserção dessa musculatura e fazia um avanço na tentativa de tensionar mais essa musculatura e criar mais espaço. Na minha experiência, é uma técnica que tem muitas limitações, então hoje eu só faço esse tipo de procedimento associado ao avanço maxilomandibular. Outra cirurgia esquelética que também tem que entrar nesse rol é as cirurgias de expansão do palato. Então, aqueles pacientes que têm o palato muito atrésico, mordida cruzada, ou pacientes que, de fato, têm uma cavidade nasal muito estreita, já foram submetidos à septoplastia e aí continuam ainda com uma queixa nasal, é possível a gente, então, ampliar, né, expandir o palato. Então, é uma outra cirurgia, precisa de dispositivos no palato ou posicionados por um ortodontista, a colaboração de um ortodontista ou prévio, mesmo né? expansores, mas sempre com um tratamento ortodôntico, né, associado a isso. São cirurgias que a gente realiza, a nossa equipe realiza. Na grande maioria das vezes, a gente faz essa cirurgia para depois fazer, de fato, o avanço maxilomandibular. Então, essa cirurgia, isoladamente, são casos muito pontuais, muito específicos, tá? Inclusive, assim, a gente até tem pacientes que, nesse primeiro momento em que a gente faz a expansão para depois fazer o avanço, né, os pacientes já relatam uma grande melhora, sabe? A gente tem, inclusive, uma paciente operada na semana passada que aconteceu exatamente isso, mas que ela precisava realmente de complementar a deformidade dela, porque ela tinha, de fato, o queixo muito para trás. E o que eu mais realizo e que eu tenho mais experiência e que é o que eu, de fato, posso dizer que eu sou apaixonado pelos resultados, né? Quando muito bem indicado, de fato, é o avanço maxilomandibular, né? Que é o reposicionamento da maxila e da mandíbula anteriormente, né? A razão dessa cirurgia é porque a gente consegue melhorar o espaço respiratório, então a musculatura da faringe está toda presa nessa região. Então, quando a gente chega esses segmentos para frente, a gente está aumentando esse espaço respiratório e junto com isso a gente está dando tensão muscular. Então é uma cirurgia que a gente consegue, né, tentar evitar o colabamento e tentar evitar, né, ou seja, tratar essa via aérea que de fato é mais estreita. E eu gostaria de fazer um paralelo rápido aqui só, que conceitualmente, muitas pessoas chamam essa cirurgia de avanço maxilomandibular para a apneia do sono, acabam citando como cirurgia ortognática, né? Então, assim, são cirurgias que os cortes ósseos, eles são semelhantes, os cortes tanto da maxila quanto da mandíbula, mas a indicação da cirurgia é que ela é um pouco diferente. E Sim, o planejamento para esse paciente, ele é diferente. A cirurgia ortognática, a gente está preocupado principalmente com a estética, com a mordida, com a melhora do perfil, enfim. Se a gente consegue associar isso tudo a uma boa função respiratória, ok. Mas o avanço maxilomandibular, a gente está olhando para uma doença que muitas vezes é uma doença grave, que está trazendo problemas de saúde severos para esses pacientes. Então, a gente está preocupado em tratar esse paciente. E a gente sabe que, em alguns casos, a gente precisa, né, eu diria, prejudicar o paciente um pouco na estética, tá? Para que a gente tenha, então,
possibilidade de melhores resultados, ou seja, o paciente realmente ele fica às vezes com a fisionomia um pouco mais forte, né? Mas essa é a intenção da cirurgia, é criar espaço respiratório e dar tração muscular. Então esse é o meu, é a minha maior experiência e a gente tem de fato excelentes resultados, como todas as outras técnicas, né? Quando a gente seleciona muito bem o paciente. Isso. E essa seleção para nós otorrinos gerais, vamos dizer, que somos maioria. Você diria que os passos para que a gente consiga aprender, evoluir e ter um diagnóstico mais preciso, não tendo assim casos que a gente deixe passar, né? Além dos exames tradicionais em otorrino, você sugeriria algo em específico? Isso é um tema, inclusive, que eu converso com os meus residentes todos os anos, né? Muitas vezes a gente foi treinado para olhar o nariz, o ouvido e a garganta. A gente não foi treinado para olhar a face do paciente e muitas vezes olhar a oclusão desse paciente, Sim. que a oclusão pode até nos dar pistas de que esse paciente seja um candidato a uma cirurgia esquelética, né? Então, além de todo o arsenal, né, que a gente tem de olhar o nariz, olhar o ouvido, olhar a garganta, fazer uma endoscopia nasal, fazer uma endoscopia laríngea, olhar a face desse paciente é muito importante. Tem exames complementares, como as documentações ortodônticas completas, radiografia uma teleradiografia em norma lateral, que são, né, com os traçados cefalométricos, eles, na minha opinião, nos auxiliam no diagnóstico e no planejamento de uma eventual cirurgia. Mas para você conseguir identificar o paciente no consultório, que é um possível bom respondedor a esse tipo de tratamento, a minha opinião você precisa olhar para a face desse paciente. Você tem que olhar a oclusão desse paciente. E nós, otorrinos, não fomos treinados para isso. Então, eu acho que é aí que, às vezes, passa, né, o diagnóstico. E é muito importante dizer que durante muito tempo essa cirurgia foi indicada para apenas pacientes graves, né? Então olhava-se só para a polissonografia. Olhava o exame físico normal do otorrino e a polissonografia como gravidade. E a gente já sabe que não é assim. Mesmo pacientes que têm apneia do sono, às vezes, né, que não é o apneicos dos sonos graves, alguns pacientes podem sim se beneficiar de uma cirurgia esquelética, né? Quando, obviamente, tem a deformidade dentofacial. Perfeito. Muitas das vezes, eu como otorrino e médico do sono, eu vejo pacientes jovens já com apneia do sono severa. Perfeito. E a maioria não consegue diferenciar onde está o problema. Né? Esses pacientes muitos pacientes têm a deformidade dentofacial. Sim. Muitos. E é justamente aí, nessa faixa etária, que é o momento ideal de se corrigir. Exatamente. Né? Então, a importância de se buscar uma solução além, é o que eu sempre falo. Você não pode se contentar com soluções mínimas, né? Você tem que se esforçar para conseguir dar o melhor para o paciente, porque Eu concordo. Existe solução, basicamente. Agora, para isso precisa a turma também praticar, né, desenvolver isso. Hoje em dia tem a técnica da sonoendoscopia, que para mim é uma ótima solução para ter um diagnóstico do sítio obstrutivo enquanto o paciente dorme. Já foi um procedimento muito criticado, porque é um sono artificial, vamos dizer assim, né? Mas que ele nos dá uma visão excelente do processo todo, porém pouca gente faz. Né? Então, eu vejo que para a gente trabalhar com cirurgia do sono, a gente tem que ter esse instrumento à mão. Porque assim você também vai ter os melhores resultados. Você consegue pular etapas e falhas de tratamento que geralmente você se depara. O paciente volta, doutor, ainda estou roncando. Alguma coisa você não observou. Né? Você deixou passar. O que eu acho difícil da sonoendoscopia, fazendo um adendo aí, né?
é que hoje a parte logística para a realização de sonoendoscopia, pelo menos aqui na nossa cidade, é um pouco complicada, né? Assim, porque você precisa de um paciente, primeiro, do paciente aceitar ser submetido a uma anestesia, né? Porque querendo ou não, é uma anestesia leve, mas é uma anestesia. Sedação leve. Sedação leve. Dentro de um local com centro cirúrgico ou até mesmo alguma clínica de endoscopia, né? Antes do procedimento dele, né? Às vezes, ou até depois, se tiver alguma questão de reavaliação do quadro, né? Operou, aconteceu de ficar roncando ainda, você quer avaliar o porquê que está roncando ainda. Então, essa logística que eu acho que é um pouco difícil aqui, né? E até mesmo por isso não vejo tantos colegas fazendo, né? E as indicações atuais, né? Pelo menos o que a gente vê, é que acaba sendo mais restrito para aqueles pacientes que têm recidiva, né? Aqueles pacientes que operou, aquele paciente que está não responsivo ao tratamento, né? Eu tenho, assim, eu indico dentro da minha rotina. E eu indico, obviamente, que nessas minhas recidivas, né, quando a gente não tem sucesso nos tratamentos que a gente propõe, e eu também indico quando eu olho para aquele paciente e eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Tem alguns pacientes, e eu estou inclusive com um paciente assim, um amigo pessoal, que ele não tem o cara nada, é né? atleta, o cara, assim, tem 10% de gordura corporal, o cara é alto, aparentemente com a mandíbula e maxila bem, né? Posicionado, orofaringe ok, amígdala pequena, e o cara tem uma apneia do sono grave. Então, e a gente tem casos assim, não é, obviamente, que na minha experiência não é a maioria, mas tem pacientes que às vezes fogem um pouco, você não consegue bater o paciente, assim, ou senão o paciente chega no consultório, aquele paciente que é, né, obeso, né, um sobrepeso, fala assim, pô, provavelmente tem alguma coisa relacionada aqui ao peso. Esse paciente não tem. Então, na minha opinião, também uma outra saída, né, para você conseguir entender o que está acontecendo. Sim. Né? Então, é mais um arsenal, mais um exame dentro desse arsenal. Então, exatamente. Eu trabalho com vocês, eu gosto muito do método que vocês utilizam, porque vocês têm essa visão nesses focos, nesses sítios e onde está realmente o problema, né, Matheus? Então eu passo a bola para você de novo. Você, com faringoplastia, a gente tem hoje em dia a faringoplastia expansora seria o padrão mais adequado para se com uma faringoplastia mais conservadora, vamos dizer assim, porque todos estão o paciente já está no centro cirúrgico, vai fazer uma septoplastia, talvez olhar um pouquinho mais com esse foco, uma expansora já traz um benefício maior do que simplesmente uma septo. Você compreende que acho que às vezes a gente tem que vamos dizer, ir um pouquinho além e fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo? Eu creio que sim, mas é como o Thiago falou, tem as suas indicações, né? Da mesma forma que a cirurgia esquelética tem as suas indicações, aquele paciente que é perfeito para cirurgia esquelética, que tem a deformidade dentofacial, tem o paciente que tem a indicação da cirurgia de partes moles, da cirurgia nasofaríngea ou na faríngea somente, né? Você falou assim da faringoplastia expansora como padrão. Hoje em dia a gente faz muito ela, mas eu falo que o tratamento ele é gourmet, né? Assim, você vai lá no restaurante, você escolhe o melhor prato porque você tem aquele gosto ali. O paciente, ele tem aquela anatomia, então você tem que gourmetizar para aquele paciente. Então, nunca uma cirurgia é igual a outra, mesmo a técnica sendo semelhante, às vezes naquele paciente você vai precisar fazer alguma coisa de faringoplastia de realocação. Sim. Ou aquele outro você vai ter que fazer uma lateral, porque o problema dele é mais na região lateral. Então, isso varia um pouco. Mas uma coisa é certa. Se o paciente tem indicação, se ele tem uma classificação de Friedman que sugere um resultado positivo, se ele tem apesar de ser bem criticada, né, mas uma manobra de Miller, né, que é uma manobra que a gente faz para ver a contração da faringe durante o exame físico ali da videoendoscopia, se ele tem aquilo alterado, principalmente contração lateral, né, na região de velofaringe, esse paciente ele tem uma tendência a ser beneficiado por esse tipo de procedimento. Então, você ir lá, pegar esse paciente, vou falar assim, vou operar só seu nariz porque não estou seguro da sua garganta, mesmo ele tendo todos os sinais positivos, você está deixando de tratá-lo, né? Mexa ali,
ele vai sofrer um pouquinho, querendo ou não, pós-operatório, quem está vendo aqui, a gente já está careca de saber que cirurgia de garganta é incômoda, né? Mas se o paciente tem indicação, gourmetiza aquele tratamento para ele, faz o tratamento que é adequado para aquele caso, né? Faz a técnica adequada para aquele caso, né? Com as suas devidas variações, que ele vai ter um benefício. Se você for ler na literatura, os benefícios de uma faringoplastia, associado ou não à septoplastia, beiram por volta ali de 60% dos casos, 70% dos casos. Por quê? Porque na literatura eles pegam uma amostra de pacientes. Se você pega o paciente que é realmente indicado para aquilo, o seu resultado é praticamente 90%, 100%. Exatamente. Então, não se guie somente com os preconceitos do passado, né? Com o receio de não ter resultado, porque o resultado, quando bem indicado, ele vai vir. Exatamente. Quando você foca e sabe o que você vai, que técnica que você vai utilizar, né, Tiago? Qual seria um paciente, como ele diz, tem que ter o perfil. E o perfil do paciente para cirurgia esquelética qual seria? Você tem alguma ideia? Sim, eu gosto de dividir esses pacientes em dois grandes grupos, né? São os pacientes que têm a deformidade dentofacial, então são os pacientes que tiveram alteração do crescimento dos ossos da face, né? E que chegam na vida adulta com o queixo muito mais para trás, ou realmente até a questão do terço médio mesmo, o terço médio, né, muito para dentro, que são os pacientes que a gente chama de perfil 2, perfil 3, padrão 2, padrão 3, ou que tenha, né, classe 2 ou classe 3, né, oclusão mesmo. Então, esses são pacientes que, na minha opinião, eles vão responder melhor ao tratamento esquelético. Então, esse paciente, quando chega no meu consultório, independente do grau de apneia que ele tem, se ele foi lá comigo para poder tratar isso, é um paciente que eu indico a cirurgia esquelética de início. Eu não faço nenhum outro tipo de tratamento para ele, né, cirúrgico, diferente da cirurgia esquelética. Aí tem que entrar na questão, né, do pós-operatório, se o paciente está disposto a passar por todo esse processo. Então, esse é um paciente que, na minha opinião, vai responder muito bem. E são, pela minha experiência, são os pacientes que realmente resolvem a doença. Tá? Então, eu posso dizer que desses pacientes que tiveram deformidade até hoje, que a gente indicou a cirurgia, a gente não teve nenhum paciente com insucesso. O outro grande grupo é o paciente que vai para a cirurgia esquelética como uma cirurgia de resgate, de tratamento, tá? Que são os pacientes que tentaram outros tipos de tratamento, são pacientes que não têm uma deformidade dentofacial, já tentaram utilizar o CPAP, não toleram e acabam indo para uma cirurgia, né, de resgate mesmo, na tentativa de melhora. Esse paciente melhora, alguns melhoram, mas eu acho que esses pacientes aqui têm uma chance maior de não responder bem à cirurgia. Eu forço a barra até de dizer que é a mesma doença, só que a fisiopatologia dessas doenças é diferente. Eu enxergo que essa doença dos pacientes que têm a deformidade dentofacial, a questão anatômica, ela é prevalente. Ela é mais importante do que a questão neuromuscular. E a gente sabe que a questão neuromuscular da faringe está presente em todos os pacientes. Mas esse paciente aqui que não tem a deformidade dentofacial, a questão neuromuscular dele é mais importante. E às vezes a quantidade de avanço, mesmo a gente obedecendo 1 centímetro para frente, fazendo tudo que a gente pode fazer ali, é um paciente que vai ter um colabamento e que essa tração anterior não vai responder bem. Ele já não é aquele paciente puro, né, Tiago? Ele já tem um grau de obesidade, um tônus muscular reduzido. Pronto. Então, o ganho talvez não seja o melhor, né? Agora, aquela questão, o que vocês consideram de sucesso cirúrgico, um parâmetro que seria razoável na apneia do sono? Ou seja, parei de roncar, tô bem, tô dormindo bem, tô sem sonolência diurna, meu cognitivo está perfeito. Isso é um bom parâmetro. Vocês concordam ou tem mais alguma coisa que chama atenção
nesse índice de sucesso? Quando a gente pensa no tratamento da apneia do sono, a gente quer que ele diminua principalmente o risco de comorbidades, complicações relacionadas à apneia do sono. Então, mesmo que o paciente tenha melhorado demais a parte subjetiva, na minha opinião, se ele não tem uma redução pelo menos menor do que 20, né, de índice de apneia do sono, depois do seu tratamento, ele ainda não é um paciente totalmente tratado. Não quer dizer que o tratamento é uma coisa só. Entenda que a apneia do sono ela é multifatorial, né? Então, da mesma forma, o paciente foi submetido a uma cirurgia. Tá muito melhor, tá respirando bem, tá tranquilo, mas tá com IH de 30 depois da cirurgia. Mas antes ele tinha 100 de IH. E aí? Ou seja, ele sucesso. É um sucesso. Contudo, não é um sucesso no tratamento da apneia do sono, é um sucesso cirúrgico. O tratamento da apneia do sono nesse paciente que tem 30, ele vai ter que continuar. E aí vai ser com CPAP, vai ser com fono, vai ser com outras terapias, né, associadas. Para o momento, a solução ideal foi feita por fases, né? É feita por fases. Isso. E assim a gente utiliza todas as opções que a gente pode, né, dentro desse contexto. E poder lidar com essas peças todas é importante. Eu trabalho com polissonografia e tem, vamos dizer, teoricamente, a consideração do índice de apneia e hipopneia seria um parâmetro. Mas eu já digo que hoje já está um pouco, assim, de uma certa forma, com menos importância esse índice, porque a gente já está dando valor a outros valores de qualidade de sono, né? O índice de dessaturação de oxigênio, o tempo que ele permanece com a saturação baixa durante cada dessaturação, durante cada apneia. Então a gente está começando a enxergar um pouco diferente o índice de apneia do sono, que na cirurgia esquelética era muito utilizado esse parâmetro de consideração, de melhora pela polissonografia. Uhum. Então, atualmente, a polissonografia pode ser um controle, né, de sucesso. Sim, sim. Né? Mas eu acho que vocês têm a experiência em saber o que realmente traz essa impressão de que o paciente melhorou, né, Tiago? Sim, sim. O que você diria? Então, eu sempre converso, né, com o paciente dizendo assim, é uma doença evolutiva, né, e que, como você citou muito bem, né, o tratamento pode ser por fases. Então, se a gente conseguir, nesse momento agora, né, reduzir o índice de apneia e hipopneia, acabar com as dessaturações e, principalmente, a questão clínica, as queixas do paciente. Então, eu quando proponho algum tratamento, é o que eu desejo. Eu quero que tudo isso melhore, sabe? Eu quero tirar ele da gravidade, ou seja, reduzir os riscos cardiovasculares dele. A gente sabe que esses riscos estão aumentados acima de 20. Eu quero que a vida social dele melhore. Então, e muitas vezes a gente sabe que isso prejudica, né, o casamento, porque de fato o cara tá roncando demais. Eu quero melhorar a qualidade de vida dele no dia a dia, né? E então eu escuto esse paciente, então esse para mim é um parâmetro que é muito considerado, eu considero isso muito, mas eu também peço uma polissono, né, para ver números, né? E conseguir casar essas informações, entendeu? Eu quando converso com o meu paciente, que eu proponho algum tipo de tratamento, de novo, eu busco a cura, eu busco que ele realmente saia da doença. Mas por ser uma doença multifatorial, que foi o que a gente tanto conversou aqui, às vezes a gente não consegue. A gente não consegue. E eu acho que é importante falar isso pro paciente. O paciente né? precisa saber disso. Tem que saber. Ele precisa saber que, independente... E esse paciente mesmo, né, que eu falo que é o paciente que eu quero encontrar no meu consultório para poder resolver o problema dele, esse paciente que, por mais que eu acredite que seja o paciente ideal, que vai responder melhor ao tipo de tratamento, é o paciente que sabe que a cirurgia é uma tentativa de tratar. E que pela minha experiência, ele vai ter grande chance de responder bem, mas ele pode responder mal. Então, essa conversa prévia com o paciente é muito importante. Bem claro. Bem e claro. assim,
não passar a impressão de que seria uma solução mágica, né? Pronto. E Uma isso aí, solução... no passado também foi muito Exato. falado. Faça avanço maxilomandibular porque você vai resolver o seu problema. Isso aqui é curativo. Nenhuma outra cirurgia funciona. Não é assim. Não é assim. Na minha experiência, não é assim. Agora, como vocês dois trabalham, cada um em um sítio, vamos dizer assim, obstrutivo, como vocês entendem a rejeição do paciente a uma cirurgia de grande porte ou uma cirurgia com um pós-operatório mais complicado? Porque é um mito, né? O paciente sempre tem uma certa resistência. E aqui a gente desmistificando, hoje em dia a técnica mudou, o trauma menor, assim, toda a condução do caso é feita com tanto cuidado que você já não tem mais aquela situação de desconforto enorme no pós-operatório. Tem desconforto ainda, com certeza, mas é muito menor do que no passado. Controlável, né? Nós temos medicações mais novas, nós temos uma técnica mais adequada, então a agressão ao organismo é muito menor. Porque querendo ou não, cirurgia é uma agressão, né? Se você tem uma cirurgia, isso é um corte, é uma lesão que você está provocando ali para trazer o benefício posterior através da cicatrização. Com essa cicatrização, a gente pensa na melhoria daquele paciente. E até essa cicatrização acontecer, algo ele vai estar sentindo, né? Então, na verdade, o que tem que ser feito, na minha opinião? Tem que ser bem orientado. O paciente tem que saber que ele até tal dia, provavelmente, ele vai sentir aquele desconforto. Quando o paciente sabe, ele fica mais tranquilo. Ele se prepara. Outra coisa, o médico tem que ter esse papel. A gente tem que orientar o paciente, né? Porque a gente esquece, a gente quer resolver, quer operar, quer fazer as coisas andarem, né? Quer trazer o benefício para o paciente, mas a gente esquece de falar que ele vai ter que beber líquido até 10 dias, frio, e aquele tipo de alimento ele não pode, aquele outro ele não pode, e esse ele pode. Falou que é líquido pastoso gelado 10 dias, mas qual do líquido pastoso gelado eu posso usar? E isso faz diferença. O paciente foi lá e tomou um suco de limão. É líquido, frio. E vai ligar lá para mim na hora, eu tô com muita dor. Então, essa orientação que você faz no consultório, junto da técnica mais adequada, isso vai fazer a diferença no pós-operatório. Você vai ter um pós-operatório mais tranquilo, com certeza. Né? Agora, a gente já está... Deixa eu só... Pode completar. Só até pegando o gancho também, né, do tema do podcast, né, que é a desmistificação, né? Então, assim, atualmente a cirurgia esquelética, eu me refiro realmente ao avanço maxilomandibular, é uma cirurgia extremamente segura, é uma cirurgia extremamente previsível. Então, hoje a gente tem tecnologia de escaneamento de dentes, de tomografia, a gente simula essa cirurgia num software de computador, a gente imprime guias cirúrgicos que vão nos dizer a quantidade de milímetros para frente, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, numa impressora tridimensional. Então, esse planejamento, que é o que a gente chama de planejamento cirúrgico virtual, desmistificou muito a cirurgia. Esse é um ponto. O segundo ponto é que são os materiais de fixação que a gente utiliza nessas cirurgias atualmente. Então, antigamente ficava o paciente com a boca amarrada, não conseguia conversar, era muito ruim para se alimentar. Então, hoje, com as placas e parafusos que são colocados, né, depois de feito esses cortes ósseos muito bem controlados, né, permitem que o paciente saia de boca aberta, conversando. Né? Tem todo o cuidado pós-operatório, né? A dor é uma coisa um pouco variável, diria assim. Muitos pacientes têm alteração de sensibilidade, que é esperado no pós-operatório, mas essa cirurgia, na minha opinião, está muito desmistificada, e é por isso que hoje tem aumentado as indicações, tá? Então, hoje mais pessoas procuram por esse tipo de tratamento, exatamente porque o pós-operatório não é, né? Atualmente não é como era antigamente. Sem dúvida. Para isso que é importante esse podcast. Exatamente. Né? Para o pessoal saber disso. Exatamente. Muita gente não sabe. Não sabe disso. E essa situação que você colocou, Matheus, para mim é muito importante. Essa conversa com o paciente. O paciente precisa saber
escolher, ele tem que ter opções de escolha. Eu sempre faço. Então, Sem todos os meus dúvida. pacientes passam pelo CPAP. Todos eles. Todos. Precisa conhecer o CPAP. Ele precisa saber que se ele começar a usar o CPAP amanhã, ele está tratando a doença e ele não precisa passar pela cirurgia. E aí ele tem todas as informações para poder fazer a escolha. Então, essa informação, esse cuidado, essa proximidade com o paciente é essencial para que a gente tenha sucesso no tratamento. Com certeza. E eu vejo assim, nós como otorrinos, temos essa expertise de saber lidar com indicações. E aí eu digo que para o médico não otorrino, médico do sono, de outras áreas, odontólogos e todos que trabalham com sono, que a otorrinolaringologia tem muito a proporcionar no tratamento definitivo da apneia do sono atualmente, que também é um mito que tem que ser desmistificado. Não é uma área isolada que já não tem mais atuação ou que já deixou de ter resultados, não. Porque tanto é que também a odontologia tem crescido muito, né, nesse com os aparelhos intraorais, né? Isso, e até com essa proximidade com a cirurgia conosco, esquelética, né? Que muitos fazem também, a gente né? sabe que esse tratamento é muito eficaz e muito efetivo. E a gente sempre deve ter uma avaliação otorrinolaringológica no contexto da apneia do sono. Com certeza. Porque é sempre, vamos dizer, um parecer inicial de preferência que eu acho que pode dar todo a condição do paciente seguir um bom caminho posteriormente. E os colegas não otorrinolaringologistas, né, de todas as outras áreas da saúde, saber que o paciente ele tem que ser avaliado de uma forma integral, né? Então ele tem que ser avaliado da parte de via aérea, ele tem que ser avaliado por um médico otorrinolaringologista, ele tem que ser avaliado às vezes por um dentista. E o próprio colega, se ele souber analisar a face do paciente, se ele souber abrir a boca do paciente e olhar, se ele souber olhar o nariz aqui mais ou menos e ver que aquele nariz não é legal, ou até mesmo perguntar para o paciente, ele vai conseguir direcionar melhor esse paciente, mesmo ele não sendo otorrino, direcionar melhor para o tratamento adequado. Então, isso não é uma obrigação só do otorrino, eu acho. É uma obrigação de todo mundo que trabalha com sono. Todo mundo que trabalha com sono tem que saber examinar o paciente, tem que saber olhar a face do paciente, tem que saber olhar a dentição do paciente, garganta, nariz, para, sim, esse paciente é indicativo de cirurgia ortognática. Esse paciente é indicativo de cirurgia de avanço maxilomandibular. Esse paciente aqui parece ser indicativo de cirurgia faríngea. Ou esse não tem nada de cirurgia, esse aí é para o CPAP. Exatamente. E eu sou obrigado a saber? Não, vou mandar para quem sabe, né? Então, você tem que só saber analisar e saber indicar bem para aquele especialista que realmente vai resolver o problema do paciente. Com certeza. Acho que a conversa aqui foi super produtiva. Dava para continuar muito. Quem sabe em um podcast 2, né? Para a gente poder aprofundar um pouco mais. O tema é super interessante e acho que muita gente deve ter aprendido um pouquinho, né? Eu queria agradecer Tiago Bittencourt, Ottoni, meu amigo Matheus, que duas pessoas que eu escolhi para estar aqui porque levam a cirurgia, a otorrinolaringologia e a medicina do sono a um nível elevadíssimo. Então, agradeço e espero contar com vocês novamente no Simpósio do Sono, tá? Dia 15 e 16 de março, no Centro Clínico Advance. Inscrevam-se, será um prazer estar lá. Dr. Tiago e Matheus estarão lá também. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos aí pela audiência, foi um prazer.